Glória a Jesus, aleluia. A paz do Senhor, irmãos. Paz do Senhor, meus queridos do canal da bênção. Tem como você dizer que tem algo que fale mais alto na sua alma do que Jesus, do que o Espírito Santo? Minha vida seja assim, consagrada a Ti, Senhor, aleluia. Possa sempre Tu por mim, aleluia, operar o Teu amor, aleluia. A minha alma lava, Salvador, no Teu sangue puro carmesim. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Que meus pés somente vão onde os santos possam ir, numa eterna mansão. Minha voz eu posso ouvir, a minha alma louva, Salvador, no Teu sangue puro carmesim, aleluia, a glória é Tua. Minha vida toma para ser, Senhor, Tua para sempre sim. Aleluia, glória a Jesus. A paz do Senhor, meus queridos, novamente aqui no canal da bênção, Pastoral do Cavalcante. Igreja, o Templo de Deus no Brasil, Litoral Norte, São Sebastião, São Paulo. Um abraço a todos. Agradeço a todos que estão compartilhando, todos que estão se interagindo. Esse canal tem um objetivo: atingir a vida espiritual, alcançar a vida espiritual do povo de Deus. Aleluia. Nós temos aqui hoje uma palavra muito forte e abençoada. Esta palavra diz no livro de aos Filipenses, no capítulo 3 e o versículo 12. Glória a Jesus. Está bem forte aqui quando diz, o apóstolo Paulo dizendo, não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Aleluia. Muito forte. Hoje aqui seria um comentário sobre o crente desviado, o crente afastado, o crente abatido, que quase que é o mesmo afastado, mas tem uma pequena diferença. E também aquele crente que não está desviado, não está afastado, não está abatido. E agora? É a quarta posição.
ele está normalmente na casa do Senhor, cumprindo tudo que a palavra requer, está em ordem, está tudo certo, mas não aceita funções, cargos, trabalhos, tarefas na obra de Deus. O tempo aqui é curto, o tempo aqui é muito curto, mas vamos aproveitar ao máximo. Glória a Jesus, obrigado por vocês estarem aí nesse canal abençoado. Eu me preparo primeiro para depois eu chegar aqui. Eu me preparo em oração, em busca. É de madrugada que eu falo com Deus. Com certeza, algum coração o Espírito Santo vai atingir. Hoje é um comentário na palavra. Amém? Crente desviado. Já está dizendo, desviou. Mudou de rota. Converteu para outro lado. Para a esquerda ou para a direita. O desviado... Existe o desviado e existe o apostatado. O apostatado, se não vigiar, é a pessoa que se desvia do evangelho, todo o tempo que ele está desviado, com certeza ele está correndo o maior perigo da vida espiritual. Porque pode ser que ele sinta Deus tocar no coração dele, ou alguma irmã, algum irmão levar uma palavra, e ele então se fortalecer, e é como se fosse um casal, sabe aquele casal que se amam, e daqui a pouco houve lá uma tempestade, e se separam? É uma comparação. No fundo, começa a refletir, daqui a pouco sente saudade, e termina voltando. Só que o crente desviado, não é questão de sentir saudade. Que é crente, cristão desviado, ele corre um dos maiores perigos debaixo do céu com essa vida de desviado. Ele pode ser pego pela morte totalmente, repentinamente. E quem está desviado do caminho do Senhor não tem chance. Não tem, porque Deus é justo. Quem está dentro da casa do Senhor, com a vida em ordem, na presença de Deus, mesmo assim o Senhor requer, cada momento, cada dia, mais pureza, mais santidade, mais quebrantamento, e qualquer falha que a gente comete, automaticamente, isso é automático, o Espírito Santo ele se afasta. Não é que ele abandona, não é que ele exclui por causa de uma falha, um pecado, mas ele, por ser santo e puro, ele automaticamente se afasta. Quando ele se afasta, começa a acontecer algo dentro do coração da pessoa que é muito ruim, que seria um vazio. Esse vazio, quando acontece na vida do cristão, é diferente do vazio que tem a pessoa quando ainda não conhece Jesus, quando ainda está nesse mundo, nos vícios, no pecado. A pessoa está totalmente fora do projeto da salvação ainda. Essa pessoa lá fora sente um vazio muito grande. Primeiro porque existe um espaço no nosso coração, na nossa alma, que só o Espírito Santo é quem pode preencher aquele espaço. Como o mundo não ainda conhece o plano da salvação por meio de Cristo, o mundo então tem esse vazio. A prova disso é que o pecado chama outro pecado, uma noite chama outra noite, um abismo chama o outro abismo. O pecado, ele traz sobre a pessoa um apetite, um desejo desordenado. O pecado, quando você pratica ele, quando está no mundo, ele não satisfaz a pessoa. Por essa razão a pessoa quer mais, quer mais, quer mais. Porque o pecado não satisfaz.
ele corrói, como a ferrugem corrói o ferro. O pecado, ele destrói. Você já parou para analisar que após um cigarro, tem desejo do outro cigarro? Após um gole de pinga, tem desejo novamente de um outro? Após umas drogas, e a tendência é aumentando a graduação daquele vício. A pessoa não está no plano ainda de ter conhecido o Cristo, então a pessoa sente um vazio profundo. Quando a pessoa vem para o Senhor Jesus, que a alma entrega corpo, alma e espírito, automaticamente o Espírito Santo vem e entra na pessoa e passa a habitar. O próprio Deus disse: se me amardes, guardareis as minhas palavras. Eu e o Pai viremos para vós e faremos em vós morada. Então a pessoa passa a ter o Pai, o Filho e o Espírito Santo dentro da alma. É aí que está aquele segredo que muitos não entendem, que o cristão, às vezes, ele está desempregado, doente, problemático, situação financeira, situação até na vida conjugal. No entanto, ele tem dentro dele aquele vazio, já agora é preenchido pelo Espírito Santo. Esse vazio, o Espírito Santo não deixa vago, não deixa vazio, porque ele está lá dentro. E é esse próprio Espírito Santo que dá a força para a pessoa resistir, suportar todas as intempéries da vida, as angústias, as tribulações. É o mesmo problema que às vezes nós temos, alguém do mundo também tem, porém eles estão vazios, sem o Espírito Santo. E quem está em Cristo, os cristãos, na verdade, tem o Espírito Santo. E o mesmo problema que o ímpio tem, o cristão tem, porém há um refúgio, há uma brisa do Espírito Santo, há uma penetração do gozo do céu em nossa alma. Você já notou que tem cristão que na hora do culto ele está cantando, batendo palma, tocando, louvando, e no final do culto você pergunta: está empregado, irmão? Não, estou desempregado. As contas de luz tudo certo? Não, tem umas 3 lá para pagar. E você cantou aí desse jeito? Pregou, orou? Irmão, isso aqui não pode misturar uma coisa com a outra. A alma está em paz, a alma está em Cristo. Essas coisas a gente ora e Deus vai dar vitória. Amém? Agora, vamos para um outro vazio quando é um cristão. Eu dei a comparação do mundo. Lá não tem socorro a não servir para Cristo. Mas agora o cristão que se desvia, a coisa é horrível, é terrível. Porque o vazio no cristão não tem quem possa preencher. Ainda que esse cristão volte à prática do pecado, dos vícios, daquela vida errada antes, esse cristão ele vai ter um vazio pior do que o ímpio, pior do que o do mundo lá. Porque o mundo está com esse vazio porque não conhece a luz. Jesus disse: o Espírito que dou ao povo de Deus não darei ao mundo, porque o mundo não conhece e não pode receber o Espírito Santo. Mas quem vem a mim, Jesus dizendo: quem vem a mim, o Consolador é dado para vós, e ele habita em vós. E é ele quem vos dirige. Glória a Jesus. Então o cristão desviado, além dele ter o vazio, porque o que ele praticou, o Espírito Santo saiu, e ele permanece vazio. Agora, além do vazio, há uma coisa que pesa, mas pesa muito: a cobrança, o peso na consciência. E um dos maiores perigos debaixo do céu é que essa cobrança e esse peso de consciência vai logo no início do desvio. Quando começa o início de ter se desviado, esse preço, essa cobrança é forte. Vem lembrança do cavaquinho que você deixou para trás, que tocava na igreja.
o violão, o sax, o piano, o pandeiro, ou você que cantava no grupo, você que dirigia um grupo, você que dirigia uma igreja, você que ficava na porta, enfim, aquilo que você fazia quando você está entrando no caminho do desviado, caminho que mudou o plano, você tem todas as lembranças, você ainda pega um cavaquinho, mesmo às vezes com algum pecado, com as falhas, às vezes até voltou no vício, e está tocando, bonito, quem está perto está gostando, está vendo, toca outro, você está dentro do bar tocando um hino, e eu penso, poxa, você toca tão bem, que saiu da igreja, e ele não tem resposta, crente não tem resposta nessa hora, ele sabe que ele é devedor, ele está debaixo de cobranças de Deus. Como ele não volta ao caminho verdadeiro, lembra do atoleiro? Qualquer rio ou charco que você chega, que você se depara, a pessoa nunca vai entrando. A pessoa põe um pé, aquele negócio, põe um pé, põe outro, percebeu que o negócio está meio, sabe, vaciloso. Aí, daqui a pouco vem, cobre o calcanhar, aí cobre o outro calcanhar, cobre o tornozelo, cobre o joelho. Quando chegar na junta do joelho, essa junta do joelho, ali já perdeu a força. Enquanto você está com força para dobrar o joelho, isto é, mexer com as pernas, mas quando passar do joelho e um palmo para cima da coxa, o seu joelho já não dobra mais. Ele está preso pela lama. E você fica fazendo assim, ó, para puxar, a perna não consegue. Quanto mais você mexe, o que acontece? Lembra da areia movediça? Quanto mais se mexe, mais. 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 Olha o toquinho. Daqui a pouco, se você não vigiar, quando sumir a cabeça, sobra o quê? A pontinha da mão. Ainda dá para alguém pegar na mão? Dá para alguém pegar na mão. Aí, mas acontece que está agora assim, ó. Se pegar na pontinha do dedo, vai estourar o teu dedo. Então é assim a comparação que eu estou fazendo. Quando é que acontece de alguém pegar na mão para te puxar? É quando chega alguém perto de você e fala, meu irmão, volte para Jesus. Irmão, a igreja lá, o rebanho te aguarda. Os instrumentos te aguardam. Aquilo lá é uma cordinha por aqui, ó, para te puxar. Aí você, cheio de razões, cheio de revolta por uma coisa que aconteceu lá, e você tem respostas, você tem charadas na ponta da língua. Você não está ferindo aquele irmão, não. Você não está, sabe, despojando para aquele irmão, não. Aquele irmão está sempre para você, sabe o quê? A ponta de uma corda para te puxar. Você simplesmente falando aquelas palavras, você jogou a corda para lá. E o próprio Deus deixa. O pior é que eu disse que existe o desviado e aqueles que além de desviado se apostata. Quando ainda corre e volta para o caminho da glória de Deus, você não se apostatou, apenas mergulhou outra vez. Como a Bíblia diz que o cachorro, o cão, lá em Apocalipse fala que o cão voltou ao vômito e a porca lavada voltou ao lamaçal. Então a pessoa voltou ao pecado. Se voltou em tempo, o Espírito do Senhor vai te visitar, renovar e restaurar. Mas o maior perigo do desviado é que chega um ponto que ele começa a criar raiva da igreja, não pode ver um irmão em Cristo. Quando ele vê um irmão se aproximando dele, ele pensa, já vem falar de mim, já vem falar da igreja, já vem falar, é outro socorro que Deus está dando. Todavia não deu ouvido e ele prossegue no caminho desviado. O maior perigo do desviado é ele cair naquela armadilha do diabo. A apostasia. Se ele se apostatar, isto é, já não mais reconhecer
Jesus Cristo como Filho de Deus, como o único que tem o poder de perdoar pecados, como o Cordeiro Santo de Deus. É quando você começa agora a excluir o Espírito Santo e passa a crer em outras coisas que Deus abomina. Aí a pessoa se apostatou. Quando se apostata da graça de Deus, é a coisa mais horrível. Primeiro porque agora se apostatou e está totalmente excluído da presença de Deus. Porque não reconhece mais a Jesus Cristo como Senhor. Tem desviado, que está parado, mas ele teme ainda e ele defende a causa. Está apenas abatido, cheio de vícios de volta, mas ainda defende. Esse tem chance de correr. Amém? Agora, em poucos minutos, e o crente afastado? É diferente do desviado. O crente afastado é aquela pessoa que se afastou. E aí, irmão, tudo bem? Bem, foi no culto? Não, não fui não. Aí passa um mês, Santa Ceia. Tem aqueles que ainda conseguem até guardar o dízimo do Senhor ali. Ele tem aquele medo, aquele temor, guarda ali. Mas não está mais em comunhão, não está cultuando. Não está mais cultuando. Está ali. Você indo na casa dessa pessoa, conversando com essa pessoa, e você levar como se fosse um papelão, uma comparação, fazendo assim, ó. Porque isto é abanando, sabe? Abanar o fogo. Lembra do carvão, da churrasqueira? Aquele crente afastado, ele não voltou para os vícios, não voltou para o pecado, ele está em Cristo, porém afastado da igreja. Uma situação. Só que tem brasa ainda. Quando você chega lá, canta o hino, faz uma visita, você fez assim com papelão, espiritualmente falando, espiritualmente. Aquilo que você está fazendo para ele, um hino, uma palavra, está abanando o fogo. Daqui a pouco, ó, ele se renova ali mesmo. À noite está no culto. Pronto, eles estão afastados. Tem o outro que não está nem desviado nem afastado. Ele está abatido. Ele está indo na igreja normal. O afastado não está indo. O desviado sumiu. Mas o abatido está dentro da igreja normal, está até tocando. Só que ele está no abatimento que só o sangue. Ele está ali mesmo. Ele entra ali na igreja como que arrastado, não por ninguém, mas ele mesmo se levando. Porque ele sabe que ali é o lugar dele. Ali o Senhor está. Mas abatido. Abatido com um problema particular. Abatido com a situação familiar, conjugal, está abatido. É tanto que ele tem temor. Você começa a dialogar com ele, falar com ele, e ele vai se abrindo. Daqui a pouco você ora, ou você pega até aquela causa para si, começa a orar no seu particular, para aquele irmão, e daqui a pouco o semblante dele muda. Graças a Deus. Você já vê ele lá na igreja cantando e, sabe, fazendo a obra de Deus. Glória a Jesus. Agora o último, o tempo aqui é pouco, agora tem o último. O crente manhoso, o crente bebê, o crente sensível. Esse tipo de crente é o pior de todos. É o pior de todos. Porque esse tipo de crente, ele não entendeu que ele está na guerra. E na guerra, um soldado sendo sensível, manhoso, sabe o que o comandante faz? Põe ele como primeiro na guerra. Porque esses manhosos não podem estar na guerra. Vai complicar os outros. Na hora de defender, ele quer se cuidar e se esconde debaixo de uma areia. Entra até no copinho lá de formiga. Manhoso. E está acostumado tudo na mão. Qualquer coisinha que acontece num culto, qualquer coisa diferente que aconteceu,
Até quando ele chega lá na porta da igreja, o porteiro talvez descuidou, não estendeu a mão, ele já fica em casa, eu não vou não, aquele porteiro nem me olhou, nem me viu. Tem aqueles que, se não cantar um hino à noite, ou não tiver uma pequena oportunidade, ele fica 3 cultos sem aparecer. Ele quer que o pastor... O que aconteceu, meu irmão? Só ele ouvir a voz do pastor, do dirigente, ele então fala, amém, amanhã eu vou, hoje à noite eu vou. É manhoso, isso é um crente perigoso. Quem gosta disso são os comandantes de soldados, de exército. Ele põe esses camaradas na frente. Falando em questão de soldado do exército, eles põem na frente na hora da guerra. Primeiro míssil que vem, atinge ele. Aí já acaba com esse manhoso. E os outros que entram para a guerra. Agora, no reino de Deus, o pastor não vai colocar você na frente. Primeiro porque você já está morto. Porque quem não levanta uma palha e que não se envolve com as coisas de Deus, na casa do Senhor, está morto. Está ocupando o lugar. Deus é tão misericordioso que ele sabe que tem um monte de gente dentro da igreja. Ele não vai dizer que está ocupando o lugar porque ele veio para salvar todos. Só que o reino de Deus é uma marcha. Olha o que eu li hoje. Prossigo para o alvo. Prossigo para o alvo, para a soberana vocação. Não olho para as coisas que ficaram para trás. Estamos em marcha. Estamos em marcha. Não é tempo de nada mais senão correr, batalhar. Quando Deus levanta um obreiro, esse obreiro que Deus levanta, Deus não tem que se preocupar com essa pessoa. Vamos, você não está orando, você não está buscando, você não está jejuando, não. Deus levanta a pessoa e quer ver a pessoa capacitado. Ele quer ver a pessoa agir. Ele quer ver a pessoa usar de autoridade. A pessoa, se Deus coloca alguém para fazer a obra dele e toda hora tem que mandar um anjo lá no quarto. Vamos, meu filho, está na hora, pula, vamos trabalhar. Não. Deus usa quem está mais perto dele. Se tem 10 pastores, 10 missionárias, 10 diaconisas, 10 diáconos, 10 porteiros, 10 músicos, seja o que for, não pense que Deus vai usar os 10, ele vai usar os que estão mais perto dele. Se eu quero dar essa Bíblia aqui para alguém, eu quero passar para alguém segurar um pouquinho para mim, eu estou com 10 pessoas em volta, eu vou dar aqui porque está mais perto aqui, ó. Por favor. O outro está mais um pouquinho mais longe, ó. O outro está longe, eu tenho que ir lá. Então Deus não trabalha assim. Deus usa quem está mais perto. Quem é que está mais perto? Não é em distância. É aqueles que já sabem a decisão que teve e para onde está indo. E o que quer de Deus. Aquela pessoa que já sabe que não tem para onde ir. E o único meio de salvação está em Cristo. E que se não fizer por onde, pode cair, pode desviar e perder a salvação. Volte para Jesus. Peça para Deus tirar de você este coração mimoso, esse coração dodói, esse coração que toda hora fica inchado, não o coração órgão, mas essa sua natureza, toda hora precisa alguém lá te chamar, vamos, volta. Parecendo aquela criança que quer que o pai dá uma chineladinha no outro irmãozinho dele, porque pegou o carrinho, sabe aquele negócio? Você está mais ou menos assim. O senhor, pastor, vai falar com aquela irmã lá para não falar mais aquilo? Pastor, o senhor vai falar com aquele irmão lá para poder me ver, dar a paz do Senhor? Criancinha, meu Deus. Vou ter que começar a comprar leite ninho e bala e pirulitos para crente, manhosos. Vamos por lá para fora, gente. Você já tem a salvação. Se você tem certeza da salvação, meu irmão, meu crente, você então é uma pessoa rica na graça,
sabe para onde vai. Por que essa manha? Por que essas coisinhas? Isso aí te traz luta. Isso vai te trazer uma tribulação muito grande. Primeiro porque você tem que se amadurecer. Glória a Jesus. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor. Um beijo para todos. Vou orar por vocês nas madrugadas. A paz do Senhor, um abraço. Deus abençoe. Amém? Glória a Jesus.